Bom, então é o seguinte, a gente vai fazer, vamos deixar a semana que vem já certo para a gente fazer acesso, para a gente acessar a plataforma Lattes. O que é a plataforma Lattes? É uma plataforma onde a gente encontra todos os currículos Lattes, né, dos profissionais, é, principalmente aqueles que estão na área acadêmica e de pesquisa. Professora, mas eu não estou, eu quero, não quero partir para pesquisa, nem vou dar aula, não quero nada. Eu quero trabalhar num hospital. Tudo bem, mas às vezes a seleção do hospital exige o currículo Lattes. A gente tem dois tipos de currículo, né? O Lattes e o VIT. O VIT é aquele currículo profissional. E o Lattes é esse currículo que é um pouco mais, é, ele é mais longo, ele é um currículo que exige mais informações. O profissional é aquele seu nome, seu endereço, sua pretensão, no que você é formado, onde trabalhou, se fala inglês, espanhol, português, né? Aquele básico e prático. O Lattes é um currículo já que você pode imprimir ou não, só que ele é um currículo super detalhado. Ele vai, tipo, todos esses cursos que vocês fazem, apresentação no fórum, publicação, todas as palestras que vocês participaram, a feira de produtos de vocês, tudo isso pode entrar no Lattes. Tipo, isso deixa o currículo VIT muito longo, a empresa não tem paciência, a empresa não tem para ficar vendo um currículo de 20 páginas. Já o Lattes, quem vai olhar ele é a área acadêmica mesmo, geralmente para concursos em algumas instituições públicas, daí eles é, exigem esse tipo de currículo. Por isso, a gente tinha combinado, né, de que vocês fizessem o cadastro na plataforma e fizessem o currículo de vocês para que no final do ano vocês já saiam com o currículo Lattes começado. Na verdade, ele começa agora e vocês têm muito ainda o que acrescentar, as especializações que vocês vão fazer, os cursos que vocês vão fazer, os aperfeiçoamentos, né? É, tudo vocês vão poder depois complementar, mas já dá para a gente iniciar agora, porque se a gente não parar para fazer isso, a gente vai deixando para depois, tá? Então, já deixamos certo da gente fazer isso na terça-feira que vem. Por isso que eu não mandei nada, porque eu queria hoje dar a aula, e aí a semana que vem a plataforma lá, tá? Mas daí eu oriento vocês no Whats sobre como fazer esse cadastro para no dia eu auxiliar assim é, os dados que vocês vão estar alimentando lá o currículo de vocês. Então, tudo que vocês têm de cursos, certificados, separem, já façam uma pastinha com todos eles, porque aí eu sempre faço assim, gente. Eu tenho uma pasta com certificados não que não estão no Lattes e os que já estão. Então, assim, tudo que eu fiz esse ano, eu não pus no Lattes, fica nessa pasta. E um dia eu sento e vou alimentar o Lattes. Coloquei no Lattes, coloco na pasta como já está no currículo, não preciso mais mexer. Então, assim, se vocês têm algum certificado para pedir, algum certificado que vocês lembram que vocês não foram atrás, vão agora essa semana, tá? Para que. Mas assim, não precisa ficar louco por causa disso também, porque não é uma coisa que a gente tem prazo, não. Eu vou iniciar com vocês e alguns documentos que vocês não tiverem em mãos, vocês vão pôr depois, tá? É que quem tiver já com certificados em mãos na terça-feira que vem, vocês já vão conseguir fazer, tá? É, deixa eu ver o que mais que eu ia falar sobre isso. Se vocês auxiliaram, não sei, em coleta de dados, de alguma pesquisa, isso tudo é importante, tá? No Lattes, assim, é importante até, por exemplo, quando você é um aluno homenageado, né? No Lattes, essa informação é cabível. No VIT não faz diferença, mas no Lattes sim, tá? Acho que é só por hora. Depois eu vou orientando vocês
no Whats mesmo. Então, hoje a gente vai falar sobre conclusão. O professor está louca, a gente nem fez os resultados ainda, né? Mas, de qualquer forma, gente, não dá mesmo para eu ficar esperando o andar, porque senão, assim, vai ter alunos que em julho vai estar conseguindo e vai finalizar resultados e discussões. E vai ter os alunos que não. Então, eu não posso, assim, então eu deixo todo o material disponível para o aluno que consegue ir adiantando, assim, tá? Então, isso já vai ficar. Aí eu vou, como se vou dar condições de vocês finalizarem todo o TCC, mas não precisa fazer uma conclusão hoje, por exemplo, tá? Vocês precisam, daí, focar nas correções da fundamentação e depois, gente, agora, na verdade, enquanto vocês estão buscando a fundamentação, vocês já deveriam, quem faz revisão, já começar os resultados e discussões, certo? Ai, professora, mas é muito cedo, não é cedo. Resultados e discussões é a parte, para mim, mais complicada de um TCC, porque é a parte que você mais fala, que o professor, quando ele lê, ele consegue ver se o aluno realmente entende do trabalho, tá? Então, não esperem chegar a agosto, porque agosto, gente, vocês vão ver. Agosto é muita coisa já na cabeça, tá, da gente? Então, quem é revisão e tem essa condição de ir fazendo, façam. Eu sei que vocês estão com estágio. Não, vocês estão vendo isso aqui, gente. Eu vou ter que chamar o pai da criança, senhor. O que eu estava falando? Eu até perdi a linha, meu carretel. Esqueci agora. Ah, lembrei. Quem é revisão já tem essa condição. Quem não é, como é o caso da Sarina, não dá para saber quais seriam os resultados, né, Sarina? Mas dá para buscar os artigos e deixar separado quais são os de resultados e discussões, tá? Aí, quando o professor devolver a fundamentação, que a gente tem o prazo, se eu não me engano, é até dia 16/6, aí vocês vão arrumar, aí vocês têm que partir mesmo para os resultados e discussões, e quem for coletar dados, vai coletar esses dados para que em agosto esses dados já estejam sendo escritos, tá bom? Então, hoje eu vou falar da conclusão com vocês, mas no próximo semestre, que é TCC2, vocês vão rever coisas de resultados e discussões, vão ver coisas além também, e vão ver conclusão, tipo assim, vai aperfeiçoar um pouco mais, e aí vocês vão ver o resumo, que resumo realmente aí vai ser o resumo final, porque o resumo que vocês têm hoje é um resumo que tem resultados esperados, né? E muitas coisas mudaram no TCC de vocês, então o resumo fica para o próximo semestre. Eu vou compartilhar então a tela, eu não sei se vocês já viram no Moodle a nossa apostila. Estão vendo a tela, pessoal? Sim. Sim. Beleza, então. Qualquer coisa, vocês me parem, tá? Qualquer pergunta que vocês tenham. Então, assim, gente, o que eu quero que vocês saibam de conclusão? Parece que conclusão é sempre, assim, algo que a gente tem que ficar enchendo linguiça, e não é. Não é porque é a última, você tem que finalizar e que você tem que ficar falando, não. A gente tem que ser muito claro, objetivo na conclusão, de modo que vocês consigam mostrar o resultado, tá? Na conclusão, não é admitido nenhuma ideia ou algum argumento novo, porque você tem que concluir, né? Assim, o que é admitido é que você venha
vocês vão entender um pouco melhor daqui a pouco, que vocês tragam, assim, possíveis soluções para algumas coisas, inclusive, assim, sugerir que tenha mais estudo. Então, uma ideia nesse sentido, tudo bem, mas, assim, um novo objetivo não dá para surgir, né? Dá para, como que se diz? Vocês não podem deixar a conclusão com uma cara de que de que o trabalho não foi terminado. Ele foi terminado, porém tem alguma coisa que precisa ser feito em outro momento, tá? A gente tem que ser muito objetivo. Como que a gente consegue fazer isso? Olhando para os nossos objetivos. Então, assim, o que é bem importante, que não dá para vocês ignorarem. Quando vocês forem montar a conclusão, abre o objetivo de vocês. Abrindo o objetivo de vocês, vocês têm que ter resposta para cada um deles. Então, por exemplo, Sandra, fala para mim qual é os seus objetivos específicos. Ai, meu Deus, agora eu não estou com eles aqui. Então, quem sabe de cor e salteado aí o objetivo específico, fala para mim. Fala alguém aí. Não é possível, gente, que vocês não saibam os objetivos de vocês. Vocês estão com esse projeto na mão desde o ano passado, mexendo nele. Fevereiro, março, abril. O meu. Quem? O meu é eu, Fernanda. Fala. Quais os métodos mais utilizados pelas mães? Esse é um objetivo específico. Tá. O outro é quais os profissionais de saúde atuam na introdução alimentar? E o outro é quais são, como que é? Quais os erros mais Cometidos? observados? Uma coisa assim. Que as mães cometem? Não tem mães, só tá quais são os erros mais comumente observados. Com relação à introdução alimentar, né? Isso. Tá. Então, vamos lá. Um objetivo dela, gente, quais os métodos mais utilizados na introdução alimentar, né, das crianças. Ela leu isso, Fernanda, você não terminou o seu trabalho, eu sei, mas você tem que ler e saber, o método mais utilizado foi a alimentação convencional pastosa. A introdução, sim, entendeu? Uhum. Quais os profissionais de saúde... como que era esse objetivo? Profissionais quais os profissionais de saúde que atuam na introdução alimentar? Então, aí você tem que ter uma resposta. Era o pediatra, é o nutricionista, é o obstetra, entendeu? Você tem que ter uma resposta. E quais os erros mais observados? Introdução de leite antes do período adequado, um outro erro é começar com suco, outro erro é começar com alimentação liquidificada, entendeu? Então, assim, para tudo a gente tem uma resposta. Hoje, talvez você não tenha ainda, porque você precisa montar, né, um esquema que seria os resultados, e nesses resultados você vai visualizar, né? Então, por que resultados é fundamental? Porque aí a gente pega tudo que viu, põe no papel e a gente vai fazer uma análise daquilo. Então, por exemplo, na conclusão, você vai ter que formar parágrafos que respondam cada um desses objetivos. Então, de uma forma muito, muito objetiva, não precisa ficar enrolando, não, tá? Então, você tem que pensar em responder objetivo de forma objetiva. Deve ser baseada nos resultados, por quê? Porque a partir do objetivo você monta um resultado, e a partir do resultado você tem a resposta para o objetivo. Tanto que a gente diz, resultado, ele
ele é o nosso objetivo respondido, né? A partir do momento que eu não tenho resultado, o meu objetivo é a parte principal. Depois que eu tenho resultado, o meu objetivo foi cumprido, certo? Então, faça um pequeno resumo do que foi encontrado, mas assim, não é um resumo, eu encontrei que as mães são de idade tal e tal, nem é seu objetivo ver a idade das mães. Então, não convém, na conclusão, ficar falando de coisas que não contempla o objetivo geral e os específicos. E se eu falar aqui que também vi tal coisa, gente, se não está no objetivo de vocês, não fiquem enchendo linguiça na conclusão, tá? Deve-se responder aos objetivos propostos e não aos que não existem. Sempre pensam nisso. Um outro exemplo aqui que eu vou falar com relação à Fernanda. É importante, Fernanda, que você, apesar que talvez a gente mude agora seus objetivos daqui a pouco, que você tinha mandado alguma coisa assim para mim, né? Mas assim, vamos supor que esses objetivos sejam mantidos. É importante que você tenha uma tabela que coloque... eu encontrei 10 estudos que mostram os métodos de introdução alimentar mais utilizados. Desses 10, aí você vai listar lá o ano de publicação, do maior para o menor, vai colocar o autor, e lá na conclusão, esse encontrou, na pesquisa desse cara aqui, foi o BLW, nesse aqui foi a introdução alimentar pastosa, nesse aqui foi liquidificado, esse também foi o BLW, esse também foi o BLW, esse também... Porque aí depois você para criticamente e olha lá, né? De todos os estudos que você avaliou, dos 10 que você escolheu para pôr ali, a maioria ainda pratica qual tipo de método? Né? Então, assim, para cada objetivo, a gente precisa... Eu estou falando muito assim com vocês, porque a maioria de vocês é revisão. Quando existe 4 alunos de revisão, coitados, eles ficam até loucos, porque a gente fala só em pesquisa de campo, né? Mas vocês, eu sei que uma maioria aí é revisão. Então, mesmo que seja revisão, vocês não vão a campo, gente, vocês vão fazer tabelas para poder responder um objetivo. Aí, essa resposta, vocês vão trazer de uma forma bem objetiva na conclusão, tá? Mas nunca vocês podem se esquecer de responder a este questionamento. Então, por exemplo, a Fernanda vai responder como que é a introdução alimentar, ela vai dizer qual foi o método mais encontrado, quais os profissionais mais envolvidos e quais os maiores problemas vistos. E acaba aí, professora, a conclusão? Não. Aí nós temos sempre que fazer esta pergunta. E daí? E daí? E eu com isso? Tá? A pesquisa é exatamente isso. A gente tem objetivos, a gente busca resposta para eles, mas e daí? O que eu vou fazer agora com esses dados? Quando eu descobri que as mães, que o profissional que mais manda na introdução alimentar é o pediatra, né? Quando eu descobri que o método que mais é feito hoje ainda é o método que se inicia com suco e coisas liquidificadas. E quando eu ver, né, que esses, inclusive, são os maiores erros. E daí? Que eu detectei esses erros, eu fico na minha? E daí, Fernanda? Eu te pergunto. O que você tem a ver com isso? O que você faria, então, já que você detectou essas respostas? É isso que a gente tem que perguntar. Viu? Alan, Sandra, Amanda, Isadora, Beatriz, quem mais que eu não falei? Giovanas, né? Joyce, Jaqueline. Quando vocês chegarem na conclusão, respondam cada objetivo e se perguntem, e o queco? Exatamente isso. O que eu tenho com isso? Enquanto futuro nutricionista. Aí você você finaliza a sua conclusão, tá? Uma das coisas que muitas vezes a gente não faz, a gente responde
E tudo bem, né? A conclusão deve ser respondida mesmo. Deve ser uma resposta ao objetivo, mas a gente tem que ir um pouco além disso. Mas com um parágrafo, no máximo dois, a gente responde esse e daí. E daí? Será que o nutricionista precisa se envolver mais com essa área? Será que na saúde pública, será que as mães erram tanto assim porque os médicos se apropriam mais da alimentação do que o próprio nutricionista? Será que na saúde pública existe lá no pré-natal uma importância dada para essa mãe, né? No pré-natal, será que ela passou por um nutricionista? Será que isso foi falado? Será que isso foi feito esse encaminhamento? Será que dentro da rede particular, como que está sendo isso? Certo? Então, e como que a gente pode mudar isso? Né? Aquilo que é possível fazer, né? Então, essa pergunta, e daí vocês não podem deixar de se fazer para finalizar o trabalho de vocês. Fala. Eu já vi tanto trabalhos com como trabalhos sem citações na conclusão. O nosso trabalho vai seguir o quê? Não pode, não vai ter citação. A conclusão é de vocês. Ainda bem. Nos resultados pode ter citação, na fundamentação só pode ter citação, mas a conclusão é vocês. É o resultado que vocês viram. Você não vai colocar na conclusão o resultado que o Frajola encontrou lá em 2020. Não, é o resultado da sua pesquisa. Professora, mas eu me baseei nos resultados de alguém, tudo bem? Mas você olhando todos os artigos de outras pessoas, você chegou à conclusão de que não só em Apucarana, mas em outros lugares também as costureiras têm excesso de peso. Mas o que você encontrou em Apucarana existe este problema. E como será que a gente pode mudar isso? Tá? Então, a conclusão é de vocês. É proibido ter citação. E como é proibido na conclusão, mas isso também é uma outra aula que a gente aborda mais lá no próximo semestre, na conclusão não tem números, percentuais. Porque eu vejo algumas conclusões, o aluno não consegue se desprender muito do que ele já disse. Como ele tem um objetivo assim, ó, verificar a prevalência de obesidade nas escolas. Aí ele quer responder assim, que 70% das crianças e adolescentes são obesos. Não, gente, 70% ficou nos resultados. Na conclusão não tem mais 70%. Na conclusão, você viu que existe uma alta prevalência de obesidade no ambiente escolar, certo? Então, essa é a diferença. Não venham colocar números, gente, em conclusão. Números é nos resultados, tá? E mais especificamente, nos gráficos, né? Nos gráficos, e não só nos textos. Não só nos textos, não. Eu vejo muito também ter nos gráficos lá e depois no texto ficar 35% é assim, 35% é assado e 40% é assado, né? Fritado. Aí, só que o gráfico já mostrou isso. Vocês têm que mostrar o que o gráfico está mostrando. O gráfico não está mostrando 30, 30 e 40. O gráfico está mostrando que uma maior parte acontece com alguma coisa, né? Vamos por 40% aí tinham obesidade. Professora, mas não é a maioria, ué. Se 40% tem obesidade, 30% é desnutrido e 30% é eutrófico, a maioria é o obeso. Entendeu? Então, assim, o gráfico, ele mostra os percentuais, mas quem destaca o que o gráfico está mostrando é o texto de vocês. Certo? Algum questionamento até aqui, pessoal? Por enquanto, não.
A hora que for fazer, que a gente começa a pensar em 1000 coisas, né? É isso aí mesmo. Eu sei bem como que funciona. Por isso que agosto e setembro é abordado mais coisas com relação a resultados, conclusões, e daí a gente entra com um resumo, tá? Que mais? Alan, você tem alguma pergunta? Gente, aproveita agora, sim, por exemplo, quem é de revisão, principalmente, que já pode começar a fazer, pode me perguntar alguma coisa, eu posso ajudar. O que eu não puder, eu aviso que eu não consigo. A princípio, não. É que nem falou mesmo, alguma dúvida vai acabar surgindo quando for Na hora, começar a né? montar. Uhum. Sandra, Também. Agora não tem nenhuma dúvida. Bruna. O seu é sobre o quê, Bruna? A Bruna está sem áudio, né? Professora, Hum. até quantos parágrafos na conclusão? No máximo uma página de conclusão. E pode, inclusive, dar menos do que uma página. Eu costumo, assim, geralmente, cada objetivo um parágrafo, sabe? Mas não é uma regra. Porque, às vezes, com um parágrafo, você consegue responder 2 objetivos. Ô, professor, Mas tenta trazer um parágrafo por objetivo, mas assim, você vai passar para o orientador, depois ele vai ver da forma que você escreveu se ficou bom. Mas Tá. não mais que uma página, gente, de conclusão, tá? ô, professor, aí a gente faz um parágrafo para o objetivo geral e um para objetivo específico, ou o geral não precisa fazer um parágrafo? Não, o geral é a sua melhor resposta. É que assim, para você chegar na resposta do geral, você tem que ter respondido os Os específicos. específicos. Então, talvez você deixe o geral para finalizar, né? Para ser o último, Uhum. entendeu? Mas, assim, também não é uma regra, um parágrafo. Às vezes, quando você responde aos específicos, automaticamente já está entendido o geral também. O geral. Uhum. Mas é importante que você tique, sabe? É uma coisa muito Uhum. técnica. Volto no meu objetivo, leio ele, tenho resposta? Tenho. Então, eu vou escrever aqui. E assim, gente, não é só responder. Vocês têm que linkar um parágrafo com o outro, né? Não é assim, como se fosse uma coisa isolada. Esse objetivo, eu vou responder agora. Esse, não. Vocês vão responder, mas façam um texto onde as ideias se casam,